Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, o espaço onde trazemos histórias inspiradoras e inovadoras. Hoje estamos prestes a mergulhar no emocionante mundo do empreendedorismo feminino com uma convidada de muito destaque. Ela é empresária, mentora, empreendedora e palestrante internacional, diretora executiva do Grupo Figital e mentora do Grupo Empresarial de Mulheres Miss Mind, cujo faturamento anual ultrapassa 100 milhões de reais. Então prepare-se para conhecer Tatiane Luncar, a mulher que está revolucionando o universo dos negócios e ajudando milhares de mulheres a alcançarem o sucesso. E que honra receber essa mulher maravilhosa novamente aqui no nosso Conexão. Seja muito bem-vinda, Tati, querida. Obrigada, amiga. Sempre um privilégio estar aqui com você. Muito bom compartilhar com você, com a tua audiência, que é tão quente, né? Foi tão calorosa na primeira participação. Eu tô bem animada aqui pra gente conversar muito mais sobre esse assunto que aquece meu coração. Ai, gente, e vocês presenciaram quando ela esteve aqui conosco, a energia que a Tati tem é genuína, porque a Tati é uma amiga pessoal e ela é de verdade o tempo todo transbordando conhecimento, boa energia, compartilhando com as pessoas tudo que ela sabe, que ela vivenciou, tanto no conhecimento empírico como de estudos, né, Tati? E hoje vocês vão ser privilegiadas aqui, viu? Isso mesmo, amiga. Eu sempre falo, né, que fazer o bem faz bem, né? Por isso que até o nome da nossa escola é EBEM, Escola Brasileira de Empreendedorismo. Ai, que né? legal. Porque energeticamente a gente está ali o tempo todo movimentando essa energia, né? Que prospera. Quando você é grata, quando você faz o bem, boas coisas acontecem. Então isso é o que nos conecta. Eu queria que você começasse falando, Tati, dos seus desafios, porque quando você começou a empreender, não tinha esse tantão de informação que tem hoje, né? Foi difícil, gente, foi. Mas você venceu e você tem uma jornada aí para compartilhar com a gente. Eu falo muito, Inês, que o que eu faço hoje é exatamente o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Né? Então eu comecei a empreender aos 21 anos de idade, mas eu comecei a minha jornada de trabalho mesmo aos 11 anos de idade. Né? Então eu venho de Santo André, aqui do ABC Paulista, comecei vendendo pastéis na feira. Olha só. Quem conhece, né, Santo André sabe que tem a Avenida do Estado e ali tem o CEAGESP. Então aos 11 anos de idade já tinha uma amiga que era minha vizinha, onde ela já trabalhava, ela era um pouquinho mais velha, e já trabalhava com os pais que tinham essa banca de pastéis, e aí eu comecei a ir junto porque eu queria comprar um tênis. Né? Meu pai trabalhava em fábrica, a minha mãe sempre foi do lar e minha mãe sempre estudei em colégios públicos e minha mãe sempre falou, Tati, trabalha e estuda, trabalha, estuda, trabalha e estuda. Então, aos 11 anos eu comecei a trabalhar para comprar esse tênis e deu super certo e eu gostei. Porque mesmo trabalhando, né, muito jovem, geralmente eram os sábados e domingo, e começava cedo, então a gente começava ali às 7 horas, mas ao meio-dia já terminava. Eu aprendi que eu gostava de servir, Eunice, eu gostava de conectar com as pessoas, eu gostava de ser útil para as pessoas. Então era muito legal que as pessoas faziam fila ali para ser atendidas por mim, e aquilo, sabe, falava, poxa, que legal, que bom, né, as pessoas gostarem do que eu tenho para oferecer ali, que era o meu serviço. Então foi muito legal que ao longo de todos esses anos, todas as empresas, né, que eu abri, foram mais de 10 CNPJs, sempre foram na área de serviços. Então hoje também com a Escola, né, Brasileira de Empreendedorismo, com a EBEM, também a gente ajuda as mulheres a empreenderem mais e melhor, através de lucro e felicidade. Então é bem legal, a gente utiliza toda uma metodologia chamada Nova Era da Economia Feminina, né? Como a gente pode empreender respeitando sempre a nossa essência. Isso que é fundamental, porque a mulher pode sim encontrar e deve encontrar o seu lugar, né? E o nosso lugar é exatamente onde a gente gostaria de estar, né, Tati? Inclusive gerando renda, transformando a vida de outras pessoas e a sua própria vida, mas nunca deixar a sua essência.
Você que criou mais de 10 negócios, hoje você se encontra num patamar muito bacana, porque você é um sucesso no que você faz e você agora abriu, né, mentorias, a escola para você poder levar esse conhecimento para os outros. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o grupo que a gente estava falando agora, o Figital. Isso. Como que você tem servido as pessoas lá? Como é que funciona esse negócio? E como é que você chegou nesse sucesso todo? Legal. Então, aos 21 anos, né, eu montei o Grupo Projeto Figital, que é uma agência de organização de eventos corporativos, sempre com essa missão de servir, né, grandes empresas. A gente faz grandes eventos, grandes convenções. E ao longo do tempo, né, o mundo foi mudando, a gente também foi colocando mais serviços e hoje a gente trabalha muito com o marketing, tanto digital quanto o marketing físico. E tudo que a gente faz é baseado em 5 sentidos, que é tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, no mundo que a gente vive hoje, por exemplo, hoje a gente está tendo uma conexão aqui totalmente digital, mas daqui a pouco, né, a gente pode estar num evento e ter essa conexão física. Então, a gente acredita muito nesse mundo onde, por mais que exista tanta tecnologia, sabe, é o olho no olho, né, é o comprometimento, é o respeito que faz a diferença. Então, tudo que a gente faz dentro do Grupo Projeto, que já tem 22 anos. Olha só. Então, eu empreendo há 22 anos e quando eu comecei, Eunice, era uma dor muito grande, porque eu comecei de uma maneira muito empírica, como você falou, com um desejo muito grande de transformação, de fazer diferente, né? Então eu olhei o que tinha no mercado, falei, poxa, como eu posso colocar mais vantagens competitivas? Como eu posso colocar mais acolhimento? Como que eu posso colocar o cliente no centro e fazer algo muito diferenciado? Porque eu sempre falo, se for para abrir uma empresa que já existe, né, se for para abrir uma empresa num mar vermelho que a gente fala, né, com muitos concorrentes, não faça. Agora, se for para abrir uma empresa que ela de fato vai servir o mundo, né, ela vai servir o seu cliente de uma maneira diferenciada, né, que agregue muito mais valor, muito mais economia, muito mais tempo, então isso é legal. Então foi muito legal porque ao longo desses 22 anos eu tive muitos acertos, mas eu também tive muitos erros. Eu sempre falo que esses erros foram totalmente desnecessários. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Então hoje no Brasil nós somos mais de 30 milhões de empreendedoras, segundo o Sebrae. Entretanto, as mulheres elas abrem muito mais CNPJ do que os homens, mas elas também fecham muito mais do que os homens. Por quê? Porque a mulher ela estuda geralmente para ser cabeleireira, para ser esteticista, para ser advogada, para ser médica, para ser jornalista, para ser publicitária, mas não estuda para ser empresária. E é totalmente diferente. Uma pessoa fala, Tati, mas eu estudei administração de empresa. É diferente de você empreender no seu próprio negócio. Ah, estudei direito. Tudo bem, mas é diferente de você empreender no seu próprio negócio. Até mesmo, Eunice, para a gente ser empresária, a gente precisa ter muitas habilidades. Você precisa conhecer de gestão financeira, você precisa conhecer de marketing, branding, vendas, encantamento de cliente, engajamento de equipe, contratação, saúde financeira, tributos. Então, são muitas habilidades que a gente tem que ter e nunca foi nos falado. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Então, com uma dor, né, em 2020, na pandemia, falei assim, poxa, como que eu posso ajudar? O meu mercado de eventos tinha sido derretido. Então, logo no primeiro mês, eu falei, poxa, como que eu posso criar algo que seja relevante para essas mulheres, né, que estão aí em casa? Foi aí que veio esse insight, então. Tati, cria uma metodologia, né? Ensina como você fez para chegar até aqui. Naquela época eram 20 anos de empreendedorismo. E aí, então, eu parei durante uma semana e desenhei exatamente a metodologia que a gente ensina hoje, chamada gestão lucrativa. Gente, e é um nome sugestivo e parece que ele traz assim um alento, né? Porque quando você fala é a gestão, mas lucrativa, porque às vezes a pessoa se mata de trabalhar e você já ouviu o empreendedor dizer que ele é escravo do próprio negócio e não é para ser assim, né? E se você sabe fazer a gestão com esse pensamento, né? Queria que você explicasse pra gente. E acontece exatamente isso. Por quê? Porque geralmente a gente vai fazendo, quando a gente começa a empreender, Eunice, a gente começa a empreender porque a gente tem aquela habilidade natural e porque a gente ama. Então, por exemplo, você faz um bolo super bem. Ah, eu vou começar a vender bolos, vou abrir uma boleira.
Eu sei costurar, então eu vou trabalhar com roupas. Então, geralmente é algo que você tem essa habilidade, só que você tem a habilidade técnica e as outras habilidades das outras matérias você não tem. Então, acontece muito com as mulheres que elas acabam empreendendo e fazendo aquela corrida de rato, sabe? Não sabendo fazer a gestão financeira, gastando mais do que deve, não sabendo lucrar, não sabendo gerir o time. Você sabe que quando a gente tem troca muito grande de colaboradores, né, que a gente chama de turnover, isso também é um prejuízo gigante, porque cada vez que um colaborador sai da tua empresa, ele leva não só informações estratégicas, mas também todo aquele período, né? Você investiu naquela pessoa, tempo, dinheiro, e tudo isso é perdido, né? Como você sabe, como que você tem que saber fazer uma negociação, de repente até com um gerente de banco, né, com um investidor. Então, tudo isso é ensinado em 2 dias de mentoria, em 20 horas, onde as mulheres, geralmente elas não têm muito tempo para você fazer uma formação, né, de 4 anos, uma formação ali de uma semana inteira. Por quê, Eunice? Porque a gente trabalha com a economia do cuidado. Nós mulheres, a gente já tem, né, por característica própria, a economia de cuidar da casa. Geralmente nós somos responsáveis, por mais que a gente tenha o privilégio de ter uma rede de apoio, mas a gente que organiza ali a feira, a gente que organiza a compra, a gente que organiza a movimentação da casa. A gente tem toda a questão dos filhos. A gente tem a questão do parceiro, a gente tem a questão dos nossos pais que estão idosos e também dos doentes ao nosso redor. Depois a gente vai cuidar da gente e aí que vai cuidar em 7º lugar do nosso negócio. Quando chega já no 7º lugar, nós estamos exaustas. Por isso que hoje existem muitas mulheres cansadas, muitas mulheres, né, com burnout, porque elas precisam descansar. Então isso é uma habilidade natural da mulher e eu acho que não tem nada de errado, pelo contrário, eu ensino cada vez mais as mulheres serem muito mais produtivas. Por quê? Por conta dessa economia do cuidado, nós já temos 18% de tempo a menos do que os homens. Ou, se você quiser, ou a mulher trabalha muito mais do que os homens, né? Porque a gente tem a tripla jornada. Então, a gente trabalha fora de casa, chegando em casa, ainda precisa fazer toda essa gestão que eu comentei com você. Então, o que nós precisamos aprender? O primeiro de tudo, produtividade. Como ter alta performance, como fazer mais com menos, como saber diferenciar o que é importante do que é circunstancial e realmente daquilo que é urgente. A gente precisa trabalhar o nosso dia a dia cada vez mais para focar naquilo que é importante, porque urgente é só apagar fogo, né? Cada vez mais a gente vai ser uma empresária bombeira, e circunstancial é aprender a falar os nãos da vida, que muitas vezes a gente é gentil, né? A gente gosta de agradar, a gente gosta de ter essa rede de amigas. Para nós mulheres é fundamental que a gente tenha essa rede de conexão, sabe? Do tipo, olha, tá dando certo aqui, deixa eu puxar tua mão para você vir também. Então é algo muito natural da mulher. Então a gente também precisa cada vez mais aprender a ser produtiva, sabe? Ter o hiperfoco em tudo que a gente faz. E aquela questão do saber delegar, que é tão difícil, Nossa Senhora, Ensina isso aqui para nós, mulheres, porque eu acho que todas nós temos muita dificuldade, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, gente, existe uma grande diferença em delegar e delargar. E nós, como empresárias, algo muito importante é que a gente seja uma líder inspiradora. O que é uma líder inspiradora? De fato, é uma líder que ensina pelo exemplo, né? Que ensina pelo olho no olho. E nós precisamos sempre gostar de pessoas. Quando vem alguém e fala, ai, Tati, mas eu não gosto de pessoas. Eu falo, gente, então vai trabalhar, né, atrás de um equipamento eletrônico, enfim, porque... Não precisa se relacionar, exatamente. Né? Para empreender, você precisa gostar de pessoas. O que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa treinar o nosso time. Depois, a gente precisa aprender a comunicar. Quando eu falo de comunicação, não é o que você fala, mas é o que a pessoa compreende sobre isso, né? Então, como você comunica e fala, poxa, você entendeu? Fez sentido para você? Como que você faria? Depois que você treinou, depois que você comunicou, aí sim você precisa cada vez mais delegar e engajar o seu time. Quando a gente fala de engajamento de time, é você vender qual é a missão, o propósito do seu negócio, da sua empresa. Senão você nunca vai deixar de ser eu empresária, de ter um eu negócio. Aliás, você nunca vai deixar de ter um negócio e ter uma empresa de fato. Então, a delegação, ela faz muito sentido quando você está junto do time e confia.
né? Por mais que seja estagiário, por mais que seja uma pessoa jovem dentro do nosso time, a gente precisa falar, poxa, olha, essa função é sua, missão dada, missão cumprida, então entrega mais. E vender cada vez mais a cultura da nossa empresa. Quando eu falo de cultura, estou falando de princípios, eu estou falando de propósito, estou falando de valores, né? Então, quando o time tem tudo isso, sabe, tatuado aqui dentro, né, do peito, no sangue, tudo flui. É um trabalho que dá muito certo, sabe? A gente tem que fazer isso no começo da empresa, porque se a gente não cria a cultura empresarial, a própria Rádio Peão acaba criando. E muitas vezes não é a cultura que você sonhou para o seu negócio. Então, assim, princípio, começou o negócio, já desenha, sabe? Para que eu existo? Qual a diferença que eu vou fazer no mundo? E quais são os valores e os princípios que nos representam? Nem sempre a gente acerta, né, Tati? E quando a gente não acertar, acho que também vem aquela vozinha da culpa, né? Que isso também é uma coisa ruim. Nesses momentos que a gente não acerta tudo, queria que você desse um conselho, porque às vezes nós empreendedoras, né, eu aqui no terceiro setor, que é uma área também bem desafiadora, às vezes a gente se culpa quando alguma coisinha não foi do jeito que a gente queria, né? E é um ponto que as mulheres têm de perfeccionismo que às vezes também adoece, né? É isso mesmo. Eu gosto muito de dar exemplos da natureza, muito assim, sabe? Toda a nossa metodologia, a nova era da economia feminina, a gente fala muito sobre esses aspectos da natureza. E eu falo, se você plantou certo, você vai colher certo. Então dá até para descansar, mas o importante é isso, saber se você está fazendo da maneira certa, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento e a gente acha que o nosso jeito de fazer é o certo. Então por isso que é importante a gente olhar no mercado, a gente ver fora, né, o que existe de novo, o que de repente o pessoal está movimentando, deixa eu aprender, porque não tem jeito, sabe? A gente veio aqui, eu acredito muito que a gente veio nesse planeta para evoluir cada vez mais, para ser uma pessoa melhor, né? E dentro disso, dessa grande escola evolutiva, todos os dias a gente está aprendendo, né? Todos os dias a gente está sempre ensinando. Então, é essa questão. Se você plantou certo, se você colocou realmente, quando eu falo plantar, não é colocar água demais, não é colocar adubo demais, né? Não é colocar realmente tanta energia em algo que de repente não vai florar, porque se você molha demais, aquilo pode até minguar. Então é você saber dosar e depois descansar. E quando a gente fala sobre contratação de pessoas, algo muito importante que eu falo é que a gente vive no mundo dos diferentes com as suas diferenças. Então a gente aprender a fazer a contratação de perfis comportamentais corretos para as vagas certas, né? Então não tem como a gente ser uma pessoa totalmente introspectiva, totalmente planejadora, analítica e para um departamento de vendas. Não tem como a gente ser vendedora e de repente estar num departamento de RH lidando com um monte de planilhas. Então é muito isso, assim. Então a gente precisa ser muito rigorosa na hora da contratação, para contratar de fato a pessoa que tem os valores corretos com a sua empresa. Os valores são os principais. Exatamente. Às vezes o conhecimento você até consegue ensinar. Verdade. E os comportamentos. E aí a coisa flui. Agora, Tati, a gente vive a era do empreendedorismo feminino, né? Isso todo mundo conhece, todo mundo sabe, é um cenário real. As mulheres tomaram um mercado muito grande, uma proporção muito grande, e isso é maravilhoso, né? Mas como a gente pode dizer para essa mulher, numa visão assim do que você ensina lá e dos feedbacks que você tem, como é que deve ser esse comportamento nesse cenário, já que a gente vê que as mulheres muitas vezes, até por necessidade mesmo, elas querendo ocupar ali o lugar dos homens e às vezes prejudicando a própria saúde, os próprios relacionamentos, família e tudo mais. Pois é, não foi nos ensinado, né? Como eu falo bastante da minha mãe, que é maravilhosa, ela sempre falou, Tati, trabalha, estuda, trabalha, estuda. E dentro disso não foi ensinado qual era o papel da mulher ali. Eu sabia que eu tinha a responsabilidade da casa, mas não entendia sobre essa economia do cuidado e tudo ficou muito confuso. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente ligar para a nossa essência, né? Quem nós somos. E eu faço um convite muito grande a gente construir esse mundo através dos princípios matriarcais. Até hoje o mundo foi construído através dos princípios patriarcais, né? Então, essa energia da comunicação é uma energia masculina, até porque os homens fazem isso há muito tempo. Então, essa energia da coragem,
que eu transformo em agir pelo coração, né? Coragem é agir pelo coração. Como você transforma todas essas energias, até da competição, que é saudável, né? Para você fazer uma concorrência, para você de repente se destacar dentro do mercado. Então, como você transforma essas energias que são masculinas para o matriarcado, né? Para as energias femininas, que é da colaboração, que é da cocriação, que é do fazer junto. Então, eu acho que nós mulheres, a gente precisa entender o local que nós estamos, né? Ocupar o espaço que é nosso, que não existe nem melhor nem pior, existe sim junto, existe o côncavo e o convexo, né? Existe a energia feminina, masculina, existe o homem, existe a mulher, existe o sol, existe a lua, existe o ar, existe a terra. Então, como que a gente vive em congruência, né? E em junção, e aprendendo com todos esses elementos dentro disso. E quando a gente fala da essência, é a gente olhar para dentro mesmo, né? Olhar esse sininho interior e falar, poxa, o que está tocando o meu coração? Né? O que meu coração quer que eu faça? Né? Como que eu posso melhorar e servir mais? E muitas vezes, né, você até citou as pessoas que ainda não empreendem, né, que estão no mercado de trabalho, muitas vezes até falam, poxa, mas essa empresária, essa empreendedora, e olha pra gente, a gente vem aqui de um país extremamente, até, né, que colocam sempre as empresárias, os empresários como vilões Sim. da situação, e não é. Na verdade, são pessoas extremamente corajosas, pessoas que sentem essa necessidade aqui interior de falar, poxa, eu vou fazer isso, vou criar isso. Né? Ninguém teve coragem, muitas vezes, ou teve aquela ideia de criar tal produto, criar tal serviço, e essa pessoa está agindo, né? Tá agindo com o coração, vai lá e cria esse produto, cria essa empresa, e muitas vezes as pessoas não entendem e falam mal. Né? E a gente tem todo aí o nosso ecossistema que às vezes não ajuda, né, para o empreendedorismo. E quando eu falo que o empreendedorismo feminino ele é diferente do masculino, é por todas essas questões que a gente colocou anteriormente. Então, sim, temos que ajudar cada vez mais, porque a gente ainda está no processo engatinhando, né, de empoderamento, de apoderamento feminino. Sim, muito bem. Agora, Tati, eu queria que você falasse de um novo projeto que está surgindo. Para quem conhece o Conexão Diamond, incrível, maravilhoso, onde milhares de mulheres se reúnem ali, uma troca muito grande, né? Uma entrega generosa da Tati, com convidadas lindas. Eu já tive a honra de participar, né? E é lindo. Mas agora você está com um projeto novo que eu quero que você fale dele. Muito legal, isso. O Conexão Diamond é o nosso maior encontro de empresárias, né, que já aconteceu no Brasil. Então, de fato, vem mulheres do Brasil todo. E é um privilégio ter sempre você com a gente. Isso é muito, muito bom. Obrigada. E dentro dos nossos valores, né, da EBEM, da escola, tá o pioneirismo. Tá, o fazer diferente, né? Fazer o que ninguém fez. Então, pela primeira vez no mundo, nós faremos o primeiro navio dedicado ao Dia Internacional da Mulher, junto com a Promoação, que é a maior empresa de navios temáticos do mundo. E é uma empresa brasileira, e a gente ama. Então, junto com a Promoação, a gente está fazendo esse navio. Então, é muito legal, porque dentro do navio, nós teremos o Conexão Diamond, né? Então, dentro do navio, a gente vai ter todo esse trabalho de network, né, que a gente chama de netweaving, várias palestras inspiradoras, cases de sucessos, mentorias. Então, vai ser algo muito especial. E também teremos shows. A gente trabalha sempre a tríade do tempo. Né? O que é? Você dividir o seu dia de 24 horas em 8 horas de trabalho, em 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Olha que legal. No navio, nós teremos sim o horário de trabalho, o horário que a gente vai estar aprendendo, né, se conectando, inspirando, enfim, trazendo essa educação empreendedora. Teremos o horário de lazer, onde nós teremos shows maravilhosos, como Maiara Maraíza, Ana Castela, Edson Hudson, enfim, são Simone Mendes, Mari Fernandes, são mais de 8 atrações famosíssimas, né, DJs também, DJ Denis, para fazer esse momento também de interação e também toda a conexão ali na piscina, e também o horário de descanso. Então eu convido você, né, mulher, para vir com a tua família para esse cruzeiro que vai ser
maravilhoso e acontece no Dia Internacional da Mulher, no dia 8, 9, 10 e 11 de março. Então, pela primeira vez, o primeiro cruzeiro dedicado às mulheres. Não é lindo? Que legal. Então, fica o convite, né, Tati? Esse ano, Conexão Diamond, então, tá mais que especial. Isso, ele tá Conexão Diamond on board. Então, vai ser, né, a bordo de um navio aí com muita conexão. 4 dias juntos, né? 3 dias juntos, né, amiga? Não tem como não dar liga, né? Sim. Vai ser muita cola. Com certeza, você vai trazer muita amizade, muita experiência, uma bagagem enorme dentro da sua mala aí, depois desses 3 dias. Vocês já começaram, então, já a venda dos ingressos? Então, deixar os contatos, né? Isso mesmo. É só você entrar no meu Instagram, né? @TatianeLunca. Então, TATYANELUNCH ou Conexão Diamond, né? Ou @Conexão Diamond. Lá já tem os links para vocês estarem conosco, né? Agora, você falou, Tati, do netweaving, que é a evolução do network. Isso. Queria que você desse uma explanada aqui pra gente, para quem ainda não entendeu, e isso faz muita diferença na hora da gente fazer nossas conexões, né? Legal, muito bacana. Nós mulheres, né, não foi nos ensinado também a fazer negócios, né, e apresentar as nossas empresas. Muitas vezes a mulher até se sente um pouco incomodada, né? Nossa, mas eu acabei de conhecer, será que eu já falo do que eu faço? Sim, você tem que falar, né? Quando eu falo de gestão lucrativa, é a gente aprender cada vez mais a utilizar o nosso tempo ao nosso favor e, claro, sendo útil, né, para as outras pessoas. Então, o netweaving, ele é uma aceleração do network, uma evolução do network. Em 2020, um psicólogo americano fez um estudo com mais de 300 pessoas, onde as pessoas falaram que estavam cansadas dessa conexão obrigatória, sabe, dessa troca, dessa panfletagem de cartões. Então, falamos, poxa, por que não começar a fazer negócios de uma maneira diferente? E nós, mulheres, já fazemos isso, que é o chá da tarde, que é o acolhimento. Então, o que é o netweaving? É você conhecer a pessoa de verdade como ela é, na sua essência. Se fizer sentido, legal, a gente pode fazer negócios depois, não obrigatoriamente aqui, agora. Depois a gente pode marcar um outro café, um outro call e fazermos negócio. Se não, tá tudo certo, pelo menos a amizade fica. E muito o marketing da indicação. Então é muito legal você conhecer uma pessoa de verdade, você olhar nos olhos dela, né? Você dar aquele seu tempo para ela, porque tempo é algo muito maravilhoso. Nem o maior sheik árabe do mundo, o maior trilhardário do mundo, consegue comprar mais do que 24 horas. Então no netweaving é você se conectar verdadeiramente com aquela pessoa e se você faz sentido, legal, a gente faz negócio, se não eu posso indicar, se não eu ganhei uma super amiga, um super amigo e é isso que vale, né? Realmente não é como as pessoas, não é o que você fala para as pessoas, mas como você as fez sentir perante a sua presença. Então é sobre isso. Muito bom, maravilhoso, né? Conhecimento e tanto. Queria que você falasse um pouco também sobre a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Como é que está isso hoje na sua visão? Você acha que a gente está mais perto aí de realmente falar em igualdade ou como é que está esse cenário? Não, infelizmente as mulheres ainda ganham menos. Né? Infelizmente as mulheres ainda não são, né, tão valorizadas pelo seu trabalho. Infelizmente muitas vezes elas precisam, né, colocar a energia da fala, né, tentar falar mais alto para se impor, e a gente sabe que isso não é bacana. Mas o que acontece hoje é que a gente tem muitos homens que são nossos aliados. Então isso é muito maravilhoso, né? Muitos homens que estão construindo esse mundo bem melhor para suas filhas, para suas netas, enfim, para suas esposas. Então isso é muito bacana. E isso, quando o homem ele tem essa consciência que as mulheres no mercado de trabalho ela precisa daquela ajuda por conta da até economia do cuidado, né? Porque ela tem toda uma carreta, né, em casa ali esperando ela. Isso facilita demais. Mas é muito legal. Eu falo para a mulher que através dos seus talentos, através do seu fazer acontecer de uma maneira genuína, leve, gostosa, né, de uma maneira matriarcal, ela vai conseguir cada vez mais o seu espaço. Mas estamos engatinhando, né? Mas eu acho que clareza é poder. Então o fato da gente falar isso, o fato das pessoas terem esse grau de conhecimento já ajuda, porque não é de igual para igual. Uma coisa, né? Exatamente. Então falta muito equidade ainda. Maravilhoso. Agora, Tati, eu queria deixar esse momento para você falar com essa mulher aí de casa, olho no olho, né? Queria que você deixasse uma mensagem para quem está querendo empreender, para quem empreendeu e não deu certo, às vezes por falta de tudo isso que a gente falou aqui, desse conhecimento. Provavelmente a partir de hoje essa mulher vai te procurar
e eu tenho certeza que você vai acolher. Então eu queria que você deixasse eu vou deixar esse espaço e que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem para nossas queridas mulheres, já que são aqui 80% nos assistindo. Muito bom, muito bom, muito bom. Você sabe, Eunice, que todos nós, né, temos um mapa de mundo. E o nosso mapa de mundo, ele é extremamente diferente, cada um tem o seu. Né? Então o nosso mapa de mundo é feito através das nossas vivências, das nossas experiências, daquilo que a gente acredita como verdade, dos nossos estudos. E muitas vezes, se a gente tem um desejo dentro do nosso coração, esse desejo, ele é seu. Possivelmente ele não vai ser o meu desejo e nem vai ser o seu desejo. Então ele é um desejo feito para você. Se esse desejo veio dentro do seu coração, é porque você tem condições de fazê-lo. Muitas vezes, a gente às vezes não tinha conhecimento, não estava no momento certo, né? De repente algo aconteceu que não fluiu. Mas não desista. Sempre se apegue ao conhecimento da natureza. A gente vive num mundo abundante, onde nós temos tudo. Nós temos o ar, nós temos pessoas, nós temos alimentos, nós temos beleza, né? Então a gente vive numa extrema abundância. E muitas vezes a gente se apega à escassez, aquilo que a gente não tem. E o meu convite a todas vocês é que vocês conectem cada vez mais, né, com o coração, realmente, conecte com aquilo, com a sua verdade, com aquilo que pulsa dentro de você, de como você pode servir o mundo e fazer a diferença. A gente veio para esse mundo abundante, totalmente expansivo, e não sejamos parasitas. Não vamos só consumir e não entregar nada de volta. Né? Então seja uma pessoa inspiradora, seja uma pessoa que construa um legado, seja uma pessoa que possa realmente, quando não estiver mais aqui, que as pessoas falam, poxa, como essa pessoa fez a diferença. Que seja na vida de uma única pessoa, mas que seja uma pessoa do bem. Né? Então é esse o meu desejo para todas vocês, é isso que eu acredito todos os dias, e que sim, se você tem vontade, é porque você pode. Vai lá e faz. Uau! É isso mesmo, né, Tati? É o exemplo, né, que a gente tem, que é a nossa própria história. Olha o que você construiu, né? Quem diria, uma menininha com 11 anos na feira do CEAGESP lá em Santo André, hoje se tornou essa mulher incrível, com uma história tão inspiradora e que está fazendo a diferença na vida de tantas mulheres, o que é muito bacana, porque quantas mulheres que já não gerou tantos empregos, que já ajudou muito a sua comunidade, a família, por conta desse conhecimento compartilhado. Parabéns, isso. Viu? Obrigada, amor. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando sobre liberdade financeira, liberdade cognitiva, liberdade de pensamento, liberdade geográfica, né? Então é muito lindo esse trabalho. Então não é só o fato de empreender, mas o fato de como a gente consegue muito mais leveza. Sim. E volte sempre, viu? Obrigada, amor. E, gente, que alegria trazer uma história inspiradora e uma mulher maravilhosa, né? A gente precisava disso. Toda vez que eu preciso, eu tô sempre em encontro com a Tati sempre inspirando a gente com tanta coisa boa. Quero que você aí de casa tenha sempre essa rede de apoio também. Às vezes não é presencialmente, mas você entra na rede social, você ouve, sempre alguém vai falar com você. Porque quando as pessoas que trabalham com isso, são do bem, ela sabe a necessidade de quem está do lado de lá, né, Tati? Então, busque essa rede de apoio para quem está aí querendo construir um negócio, ou para quem já está com o seu negócio, ou às vezes você é só uma funcionária de alguma empresa que está passando uma dificuldade muito grande. Espero que tudo que a gente falou aqui nessa tarde tenha de verdade te ajudado, viu? Eu quero te desejar uma ótima tarde, te pedir para seguir a Tati, para seguir o programa Ressoar, para me seguir também. Estamos sempre juntas aqui, todos os domingos, aqui nesse mesmo horário, viu? Um grande abraço, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo encontro.